Sejam bem-vindos à nossa aula de controle endócrino da pressão arterial. Na aula de hoje, nós iremos compreender as funções dos principais hormônios controladores da pressão arterial. De uma forma mais específica, vamos entender como funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona e também iremos compreender os principais mecanismos envolvidos no controle da pressão arterial realizados ou estimulados pelo peptídeo natriurético atrial. Bom, para começarmos a aula, precisamos entender alguns princípios iniciais sobre o controle da pressão arterial envolvendo a parte hormonal. É claro que existe um outro sistema, e esse é o sistema neural, que também controla a pressão arterial. Para você aprender como existe ou como funciona esse controle neural, acesse a aula de controle neural da pressão arterial. Bom, primeiramente, precisamos observar que este controle endócrino da pressão arterial, ele é um controle a longo prazo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é efetivo? Sim, muito efetivo, inclusive. No entanto, é um controle da pressão que vai acontecer ao longo do dia, ao longo de um período maior. Não é um controle rápido ou um ajuste fino e rápido, como acontece com o controle neural da pressão arterial, que envolve alguns mecanismos, vários receptores, além de outros mecanismos nervosos que irão estimular esse controle da pressão. Aqui, no nosso caso, estamos falando de um controle prolongado da pressão arterial. Inicialmente, nós temos alguns hormônios envolvidos nisso. Por exemplo, nós poderíamos falar logo de início sobre a vasopressina, ou o ADH, que é o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, liberado por mudança na osmolaridade plasmática, ele também influencia na pressão arterial. De fato, quando ele é liberado por causa de uma oscilação na osmolaridade plasmática, ele vai estimular uma maior reabsorção de água. Dessa forma, reabsorvendo mais água, o volume aumenta, consequentemente, a pressão também irá aumentar. No entanto, para falar da vasopressina, ou do hormônio antidiurético, você poderá acessar a aula sobre nefrologia, a aula de nefrologia, principalmente de função tubular. Ali nós vamos falar um pouco melhor sobre o ADH. Agora, nós podemos focar em um outro ponto na aula de controle endócrino da pressão. Primeiro, o peptídeo natriurético atrial, ou ANP. O peptídeo natriurético atrial, ele é importante porque nós temos vários mecanismos que irão aumentar ou que têm como objetivo aumentar a pressão arterial. Este é o único que tem como objetivo diminuir a pressão. Repetindo isso, o peptídeo natriurético atrial é talvez o único hormônio aqui envolvido em diminuir a pressão arterial. Ele vai fazer isso por inúmeros mecanismos, controlando, por exemplo, a reabsorção ou excreção de sódio, e com isso você controla o volume, porque a água irá acompanhar o sódio na sua excreção. E o próprio nome dele já resolve muito bem qual é a função. Peptídeo natriurético atrial. Então é um peptídeo, é um hormônio que promoverá a natriurese, ou seja, excreção de sódio, e é um hormônio liberado principalmente ali nos átrios. Nós vamos ver um pouco sobre isso mais tarde. Um outro hormônio ou conjunto de hormônios importantes aqui são aqueles que fazem parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A renina, para começar, liberada lá no sistema renal, vai ter como objetivo converter o angiotensinogênio em angiotensina, e a partir daí nós teremos toda a progressão do sistema com o objetivo de aumentar a pressão. Então, resumindo, nós temos dois grandes quadros de hormônio que têm como principal função aumentar a pressão arterial, ADH ou vasopressina, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também possui essa função. Por outro lado,
O ANP, ou peptídeo natriurético atrial, tem a função de diminuir a pressão arterial. Primeiramente, vamos focar no sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sistema renina-angiotensina começa justamente com a ideia de que alguma coisa está levando à redução da pressão arterial. Então, alguma situação ali teve um reflexo de diminuir a pressão arterial. Bom, nesse caso, o que vai acontecer é que lá no rim, lá nas células justaglomerulares, nós teremos a liberação da renina. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Então é o primeiro quadro aqui no desenho. Ali nós estamos observando algo chamado de aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular é um conjunto de células ali próximas ao glomérulo, que é o principal capilar que filtra o sangue lá no seu sistema renal. E esse conjunto de células é importante porque libera uma série de fatores, incluindo a renina, com o objetivo de influenciar tanto na pressão local, ali do glomérulo, quanto na pressão arterial sistêmica. Vamos olhar um pouquinho mais de perto? Então, se a gente observar aqui, esse é um esquema, né? Esse é um esquema ali do aparelho justaglomerular, em que, primeiramente, nós temos aqui o glomérulo, né? O glomérulo como principal capilar filtrante do sangue, e percebam que atrás dele nós temos alguns vasos, arteríolas em que o sangue está chegando por esse glomérulo e está saindo por ele. E atrás dessas arteríolas, aqui nós temos um conjunto de células dentro de um túbulo. Aqui onde está verdinho, né, onde está essa coloração verde, é um conjunto de células chamada mácula densa. A mácula densa, também observada aqui nessa imagem de histologia, são células bem justas ali, bem juntinhas uma das outras, que percebem alterações na quantidade de sódio que foi filtrado. Quando isso acontece, quando acontece uma mudança na quantidade de sódio que foi filtrada, por exemplo, diminuição, essas células chamadas de células da mácula densa vão estimular um outro conjunto de células, aqui do aparelho justaglomerular. Essas outras células são chamadas de células justaglomerulares. Serão essas células que irão liberar a renina. Quando a renina cai no sangue, cai na corrente sanguínea, ela vai converter o angiotensinogênio, que foi produzido pelo fígado e liberado na corrente sanguínea, vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, posteriormente, será convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, a ECA. Bom, você em algum lugar já deve ter estudado isso, de que nós temos uma grande quantidade de enzima conversora de angiotensina lá no sistema pulmonar, lá nos pulmões. Isso é correto, isso está certo. No entanto, hoje nós sabemos que praticamente todo o endotélio é capaz de converter angiotensina 1 em angio 2, porque células endoteliais possuem enzima conversora de angiotensina. Então, vamos voltar e vamos organizar essa ideia. Eu tenho primeiro a renina sendo produzida pela célula justaglomerular lá no rim. Ela cai na corrente sanguínea, converte o angiotensinogênio que foi produzido pelo fígado em angiotensina 1. Depois, a angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. E a partir daí a gente tem uma série de funções. Antes de chegarmos na aldosterona, vamos ver as principais funções da angiotensina 2. A angiotensina 2, ela vai ter uma própria ação lá no sistema renal. Talvez você esteja se perguntando, mas o que o rim tem tanto a ver assim com o sistema cardiovascular? Tem tudo a ver. Afinal, os rins recebem mais de 1/4 do débito cardíaco. É uma grande quantidade de sangue. Veja, aproximadamente ali ao longo do seu dia, os rins irão filtrar mais de 180 litros de plasma. Isso significa que ele tem um controle hídrico muito forte sobre o nosso sistema inteiro. Ou seja, os rins também podem
influenciar no controle da pressão arterial, e é exatamente isso que está acontecendo. Dessa forma, a angiotensina 2, ela terá uma função muito interessante lá no sistema renal. Lá nos túbulos dos néfrons, a angiotensina 2, ela vai estimular trocadores de sódio e hidrogênio, fazendo com que seja reabsorvido mais sódio e excretado mais hidrogênio, e como consequência, nós iremos reabsorver mais bicarbonato. Então, de tabela, nós vamos ativar uma reabsorção de sódio e aumentar a excreção de hidrogênio. Isso vai fazer com que mais água possa ser arrastada ou reabsorvida para dentro dos capilares renais. Uma outra função é que a própria angiotensina 2 tem uma influência importante lá no hipotálamo. A angiotensina 2, ela vai estimular a secreção da própria vasopressina, o hormônio antidiurético. Ela tem uma influência importante lá para exatamente estimular a secreção do ADH. Com isso, nós vamos ter já duas grandes funções, ou dois grandes efeitos. O primeiro, a sensação de sede. Vai te dar mais vontade de beber água, aumentar o volume, para a pressão aumentar. E, paralelamente, né, esse ADH também vai ter uma influência muito importante lá no túbulo renal para aumentar a quantidade de canais de aquaporina e estimular a reabsorção de água. Você, tendo vontade de tomar mais água e aumentando a reabsorção de água, aumenta o volume, aumenta a pressão. E, por fim, a angiotensina 2 tem uma ação direta de vasoconstrição. Sim, eu estou falando do sistema cardiovascular, do sistema de vascularização do seu corpo todo, pensando que se eu aumentar a resistência dele, nós iremos aumentar a pressão arterial, consequentemente, por aumentar a resistência, então a angiotensina 2 ela é efetiva, porque ela vai estimular diretamente o aumento da resistência, ou seja, a vasoconstrição das artérias, com isso, irá aumentar a pressão arterial. Por fim, a angiotensina 2 vai agir lá diretamente na suprarrenal, estimulando a secreção de aldosterona. Vamos olhar um pouco mais de perto sobre isso. Quando a angiotensina 2 ela estimula a suprarrenal a liberar aldosterona, a aldosterona cai na corrente sanguínea e vai chegar lá no sistema renal novamente. Uma vez no sistema renal, a aldosterona, ela estimulará uma alta reabsorção de sódio. Percebam, não é simplesmente uma reabsorção de sódio, é uma reabsorção significativa de sódio. É tão importante porque em situações em que você não tem essa secreção de aldosterona, você pode ter uma perda de 10 a 20 gramas de sódio por dia. Gente, 10 a 20 gramas de sódio é uma quantidade muito alta de sal sendo perdida. Isso faz com que a pessoa possa entrar em choque hipovolêmico e até vir a óbito. Então a aldosterona, ela tem uma influência alta, significativa e importante na reabsorção do sódio. E é isso que acontece. Vejam nessa imagem que interessante. Quando a aldosterona ela se liga lá no túbulo renal, no seu receptor intracelular, a aldosterona vai estimular duas coisas. A primeira coisa é aumentar a quantidade de bombas de sódio, potássio e TPase aqui na membrana basolateral dessa célula tubular renal. Ao aumentar a quantidade de bombas de sódio, potássio e TPase, nós iremos criar uma força de arraste de sódio muito alta. Aumentar a reabsorção de sódio no túbulo renal é também aumentar a reabsorção de água e também aumentar a pressão arterial. Então, o primeiro efeito é logo esse. Colocar mais bombas de sódio, potássio e TPase ali naquela célula, aumentando a sua capacidade de reabsorver mais sódio. Ora,
Se eu coloquei mais bombas de sódio e potássio, isso significa que o sódio será reabsorvido e o potássio será mandado embora, será excretado na urina. Correto? Um outro efeito que eu espero da aldosterona é quando ela se liga no seu receptor dessa célula tubular renal, ela também aumentará a produção e a inserção de canais chamados ENaC. Esses canais ENaC são canais para sódio. E são canais importantes porque, se de um lado eu estou aumentando a quantidade de bomba de sódio, potássio e TPase, desse outro eu preciso permitir que aquele sódio que seria excretado agora possa ser reabsorvido. Então, você consegue fazer isso com a aldosterona, colocando esses canais ENaC. Pronto. Criamos o gradiente para trazer sódio, com as bombas de sódio, potássio e TPase, e também criamos o canal para que esse sódio possa entrar na célula e ser reabsorvido, que são os canais ENaC. É importante saber disso? Muito! As aplicações clínicas para isso são significativas. Por exemplo, você pode interferir nessa reabsorção de sódio com um fármaco chamado espironolactona. A espironolactona é um diurético poupador de potássio. Por quê? Percebam, se eu tenho um fármaco ou uma molécula que bloqueia o receptor ou interage ali no receptor da aldosterona, ela não vai conseguir criar essas bombas de sódio e potássio, e com isso, todo aquele potássio que seria excretado não será. Dessa forma, você deixa mais potássio aqui na luz tubular, aumentando a excreção de potássio, aumentando a excreção de sódio, você deixa mais sódio na luz tubular, perdão, aumentando a excreção de sódio, aumentando a excreção de água, diminuindo e controlando a pressão arterial. Mas, sobre diuréticos, nós veremos isso nas aulas de nefrologia. Um outro fator importante é compreender que a aldosterona ela não tem como único estímulo a secreção ou a ação da angiotensina 2. Vocês perceberam na explicação anterior que ela tem um efeito importante sobre o potássio? De fato, são dois os principais fatores que estimulam a liberação de aldosterona. O primeiro em si é uma elevação na concentração plasmática de potássio, ou seja, uma hiperpotassemia. Uma hiperpotassemia ou uma hipercalemia, que é a mesma coisa, são estímulos para a liberação de aldosterona. Afinal, com a aldosterona, eu excreto potássio. E o segundo estímulo é justamente a angiotensina 2. Então, os dois principais estímulos são concentração aumentada de potássio e a angiotensina 2 para que você tenha uma secreção significativa de aldosterona. Agora, nós vamos falar sobre o peptídeo natriurético atrial, ANP. O peptídeo natriurético atrial, ele é liberado, é produzido ali pelas fibras contráteis dos átrios. Por muito tempo, se acreditou que apenas o átrio direito teria essa responsabilidade ali. Quando você tivesse um aumento da pressão arterial e, consequentemente, um estiramento dessas fibras do átrio direito, você teria automaticamente essa secreção de ANP, do peptídeo natriurético, e aí ele cairia na corrente sanguínea e iria agir lá nos rins, influenciando em reduzir a pressão arterial. Mas hoje a gente sabe que, na realidade, a maioria das células do coração são capazes de liberar o peptídeo natriurético atrial. Primeiro, qual é o estímulo para a liberação do ANP? É o aumento da pressão arterial. Desculpem. Vamos voltar isso aqui? Deixa eu voltar aqui. Acho que eu dei um time aqui, né? Agora nós vamos falar do peptídeo natriurético atrial, o ANP.
O peptídeo natriurético atrial, ele é produzido principalmente ali nos átrios. Bom, por muito tempo se achou que somente o átrio direito fosse o responsável pela produção e liberação do ANP. Mas hoje nós sabemos que o principal estímulo para a sua produção é o aumento da pressão arterial e o estiramento das fibras dos átrios, não somente do átrio direito. Na realidade, estudos recentes mostram que a maioria das células do coração são capazes de liberar ANP quando existe o estiramento acima do normal, ou seja, um aumento da pressão arterial, e isso provoca a liberação do ANP. Bom, quando o peptídeo natriurético atrial ele é liberado, ele vai agir em diversos tecidos. Primeiro, logo de cara, no hipotálamo, ele terá uma ação de suprimir a liberação de vasopressina. Lembra que a vasopressina ou ADH está totalmente envolvida lá com o nosso outro sistema, em aumentar a reabsorção de água e aumentar a pressão. Logo, se o ANP diminui ou bloqueia isso, significa que o nosso controle de pressão é para baixo. Nós estamos falando de um hipotensor. Nós temos também uma ação sobre o próprio córtex da suprarrenal. O ANP ele vai agir lá na suprarrenal diretamente diminuindo a liberação de aldosterona. Nós acabamos de ver que a aldosterona ela é muito importante para a reabsorção de sódio. Com isso, se o ANP bloqueia diretamente a liberação de aldosterona, nós temos, de novo, um controle para baixo dessa pressão arterial. Também irá agir diretamente no bulbo, diminuindo a pressão sanguínea por mecanismos nervosos. Esses mecanismos nós veremos na aula de controle neural da pressão arterial. Vamos focar no principal mecanismo de ação do ANP, que é lá nos rins. Nos rins, quais serão os efeitos do peptídeo natriurético atrial? O nome dele está respondendo. Natri, sódio, urético, urese, ou seja, vai promover a diurese do sódio. Como que o ANP faz isso? Nessa imagem, nós estamos vendo ali no centro o néfron. O néfron é a unidade funcional do rim. É ali onde eu tenho a filtração e a reabsorção de vários fatores, glicose, sódio, água e outros eletrólitos, bem como a excreção de vários fatores. Bom, o ANP vai agir em porções distintas dos túbulos renais. Vamos ver a primeira. Lá no túbulo proximal, o ANP ele vai promover um bloqueio ou uma supressão de um contratransportador, sódio e hidrogênio. Ao impedir que esse contratransportador atue, ele vai deixar que o sódio fique na luz do túbulo e não seja reabsorvido. Ora, se ficar mais sódio dentro da luz tubular, vai ficar mais água, porque o sódio possui um poder osmótico interessante, capaz de trazer, arrastar a água. Com isso, ficando mais sódio desse lado, vai ficar mais água, vai aumentar a excreção de água, diminuindo o volume, diminuindo pressão arterial. Na alça de Henle, que é uma outra porção do túbulo renal, o ANP ele tem uma ação interessante. Quando ele é secretado e ele cai na corrente sanguínea, ele vai chegando lá nos túbulos renais, ele começa a aumentar uma molécula chamada de segundo mensageiro, que é o GMP cíclico. E aí esse GMP cíclico provoca lá na célula endotelial daquele capilar que está passando ali do lado, a secreção de óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai ter uma ação dentro da célula tubular de bloquear um cotransportador extremamente interessante, chamado NKCC2. Por que aquele cotransportador tem esse nome? NKCC2. É justamente porque esse cotransportador ele é capaz de reabsorver sódio
potássio e dois íons cloretos. Ou seja, ele tem uma alta capacidade de reabsorção. Esse cotransportador é importante? Muito. Nós vamos falar muito sobre ele nas aulas de nefrologia, principalmente porque a furosemida atua aqui. A furosemida, um diurético de alça extremamente potente, ele tem o seu efeito diurético por impedir a atuação desse cotransportador. Com isso, ele diminui a pressão arterial. Logo, o peptídeo natriurético atrial, ele obviamente não será tão potente quanto a furosemida, mas ele irá influenciar nesse cotransportador por diminuir sua atividade. Logo, vai ficar mais sódio na luz tubular, e esse sódio vai arrastar a água com ele, aumentando a excreção de água. Nós temos também a ação do ANP lá no ducto coletor. No ducto coletor, o ANP ele atua por diminuir a quantidade de canais ENaC, os mesmos canais que a aldosterona atua, aumentando a sua produção. Lembram disso? O ANP ele bloqueia, ele diminui esses canais ENaC. Se ele diminui a quantidade desses canais, vai ficar mais sódio na luz do túbulo de novo, vai arrastar mais água e a pressão vai diminuir. Por fim, nós temos a ação do ANP também lá numa parte interessante do ducto coletor. Essa parte do ducto coletor, diferente da outra que nós acabamos de ver, ela é uma parte que é influenciada pelo ADH ou pela vasopressina. A vasopressina, ela é um hormônio que vai aumentar a pressão porque ela aumenta a reabsorção de água. Logo, o ANP, ele impede a inserção dos canais de aquaporina que seriam estimulados pelo ADH. Ora, se o ANP impede a inserção desses canais, isso significa que mais água ficará na luz do túbulo, mais água será excretada e a pressão arterial vai diminuir. No néfron, essas são as principais formas de o peptídeo natriurético atrial atuar. É claro que nós temos aqui um resumo de todas as funções já descritas do peptídeo natriurético atrial. É claro que, primeiramente, ele atua lá no sistema nervoso, ele vai ter uma atuação de diminuir a liberação do ADH, nós falamos sobre isso, ele vai ter uma própria ação no sistema cardíaco, no sistema cardiovascular, de diminuir a atividade ali dos cardiomiócitos, tentando diminuir essa contratilidade, diminuir um pouco a pressão por essa via. Também tem um efeito hipotensor ali no sistema pulmonar, tem um efeito de dilatação no sistema no sistema cardiovascular, terá efeitos metabólicos, mas esses não são os principais. O principal efeito do ANP é, sem dúvida, lá no sistema renal, em que ele vai aumentar a filtração glomerular, vai aumentar a excreção de sódio e vai aumentar a excreção de água. Aumentando a excreção de sódio, aumentando a excreção de água, isso vai diminuir a pressão arterial. Vamos resumir a nossa aula. O que nós aprendemos hoje aqui? Esse slide, essa imagem resume muito bem. Bom, primeiramente, nós vimos hormônios que são hipertensores, né? Eles vão aumentar a pressão arterial. Por exemplo, o ADH, nós iremos falar com mais detalhes lá na nefrologia, mas vimos também o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A renina, sendo liberada lá na célula justaglomerular, vai converter angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 será convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, a ECA. A angiotensina 2 já tem efeitos de aumentar a pressão arterial significativos. Ela estimula vasoconstrição, ela estimula reabsorção de sódio, ela também estimula a liberação de aldosterona. E a aldosterona vai atuar de uma forma extremamente importante com sódio e água
lá nos túbulos renais. E, por outro lado, temos o peptídeo natriurético atrial, que é o único hipotensivo. Ele vai atuar diminuindo a pressão, né? E ele vai fazer isso por fazer exatamente o inverso da angiotensina e o inverso da aldosterona. Ele vai estimular a excreção de sódio, estimulando maior excreção de água, diminuindo então o volume, diminuindo a pressão arterial. Pessoal, é claro que estes mecanismos não acontecem de uma hora para outra. Esses mecanismos fazem parte de um controle prolongado da pressão arterial. Eu estou falando de um controle que está acontecendo ao longo do dia. Estes efeitos podem ser sim observados sempre quando você tem oscilações da sua pressão, mas o objetivo desse sistema é manter um controle, manter a homeostasia da pressão arterial. Vocês verão situações em que estes controles saem do normal nos casos clínicos que estão postados para vocês poderem estudar. Sem mais, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.